Chama todo mundo, vem, 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 vem. Oi, lindo. Oi, Tudo bom? tudo Muito frio ótimo. aí? Sim, até peguei meu café aqui porque olha, hoje tá demais. E pelo que eu entendi, parece que amanhã ainda vai estar um pouco pior que hoje, né? Eu vi também, eu vi na temperatura aí. Mas eu gosto de É frio, isso. mas olha, vou me Não, preparar pra ele. vocação zero para pinguim. Nada de fazer minha casinha de iglu, não dá certo. Vou colocar meu fone aqui para inibir os barulhos externos. Porque sabe como que é? Scooby ama aparecer nas lives. Ai, gente, ele é lindo. Uma figura. Mas Você tá bem? terrível, mas é uma figura. Eu também, você. Tudo ótimo também. A Como tá casa tá essa vida cheia aí? empreendedora? Graças Ai, a Deus. ótima, ótima, cada vez melhor. Ai, que O bom. mundo do empreendedorismo é uma. Eu costumo dizer que é uma caixinha de surpresa, né? As pessoas acham que é de fato uma coisa super monótona ou que, enfim, que são coisas comuns de fazer, mas não, todos os dias tem desafios diferentes, todos os dias tem hábitos, enfim, rotinas diferentes. E isso que é o melhor, né? Vou até arrumar aqui a É minha verdade. tela, tá descendo. Deixa eu arrumar. Acho que agora vai. Pronto, acho que agora tá melhor. Espero que fique Agora parado. ficou. Pronto. Faz Quanto parte. tempo, né? Mas, verdade. É que muito que nem você fala. É muito que nem você falou, né? Cada dia é uma surpresa. Eu também é, caí de paraquedas nessa vida, né? Assim, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas ao mesmo tempo que é desafiador e surpreendente, porque, entre aspas, você não tem meio que controle, né? Algumas Sim, coisas vai, elas vão vai acontecer. acontecendo e você precisa ir, tipo, se organizando, se adaptando para algumas coisas, tudo, mas é muito legal. Nossa, assim, eu vejo o salto de crescimento que de quando eu comecei, porque eu comecei efetivamente o meu negócio fazem 2 meses. O que eu tô fazendo agora, começando a empreender, o blog, o canal, Aham. tudo. Ah, eu já vi o Mas eu blog, comecei. ótimo. Ai, menina, deu uma pitadinha. Eu comecei a ter o gostinho no marketing de relacionamento quando eu comecei. Eu falei assim, Aham. cara, que legal. Você começa a ver outras perspectivas, né? Você sai daquela sua São, visão são outras quadradinha, possibilidades, enfim. outras completamente. Tipo, quando você está dentro de um negócio que já está estruturado, já existe uma empresa, tudo, E, você não trabalha, você não tem entre aspas, a preocupação de criar as regras, de desenvolver o negócio, de fazer algo, já porque isso tem já uma vem. base, né? Isso. E quando você começa o seu, você fala assim, meu Deus, o que que eu tenho para fazer hoje? Aí eu tenho aprendido muito essa questão de, tipo, me planejar, me organizar, de tentar seguir um cronograma. Então, o que que eu faço? O que que eu tenho tentado fazer? Vou no dia seguinte, olhar tudo que eu tenho para fazer, coloco Tô no ouvindo, planner, tô só beleza, ajustando aqui. vou fazer isso, isso e isso de acordo com os horários. E aí, eventualmente, acontece alguma coisa que, tipo, te tira um pouco o foco, que aí eu acabo tendo que parar pra fazer outras coisas, mas, meu, é uma delícia. Tô amando essa vida louca. Ixi, eu acho que tá folgada aqui, vou segurar mesmo, não tem problema. Tô vendo todo o seu quadro dos sonhos ali em Ai, você cima. viu? Eu vi. Na verdade, eu tenho outros, né? Só que não tá na parede, ele tá em outro lugar, mas eu tenho outros. É, eu tenho, A intenção é fazer uma parede inteira, sabe? Porque é, uma é pouco. Um quadro é muito pouco. E até porque é a gente vai isso. É que atualizando os sonhos, né? Então, vai mudando as prioridades, as coisas exato. vão acontecendo, você vai tirando algumas coisas, é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá. Como eu mudei o meu tripé aqui de lugar, ele não tá querendo ficar, né? Mas vamos melhorar aqui a Não, situação.
eu já tomei posse da mesa que fica aqui na sala de jantar, então esse aqui é o meu espaço, é de Seu trabalho escritório e agora. de é isso, e ninguém toca. Quando vem falar assim, ah, tem um monte de papel na sua mesa. Não toca, Deixa. não É, não mexe. deixa, porque na minha bagunça eu sei. Boa Exatamente, noite, Léo. exatamente. Léo, Oi, sejam bem-vindas. enquanto eu arrumo aqui a minha câmera. Isso. Já vão se preparando para fazer perguntas para essa menina super É, nova, empreendedora, eu tenho terapeuta de. umas perguntas separadas aqui, porque ontem o pessoal se empolgou. Fizeram bastante Ai, que perguntas. legal. Legal. Quando eu vi terapia de Barras Axis, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar Uhum. disso, né? Aí eu fui, dei uma pesquisada, já dei uma olhada, Hum. como diz o meu mentor, interessante, interessante. Inclusive, interessante é uma palavra que está muito no meu vocabulário agora. É isso. Eu acho que ela é uma palavra que te possibilita. Então eu tenho tentado usar essas palavras, de, tipo, interessante. Tem uma frase do Richard Branson, que eu acho que até postei hoje, se tornou assim um lema de vida, porque ele fala assim: se alguém te oferecer algo, ou te oferecer uma oportunidade que você Aham. não sabe o que fazer, aceita e literalmente corre atrás do prejuízo, aprende. Porque a gente consegue aprender tudo que a gente quer. Então, por mais Sim, desafiador que seja a situação, por mais que, eu quero abrir uma padaria, mas eu não faço ideia como faz pão. Cara, YouTube tem tudo, joga massa, sova é uma massa, põe isso. escola É exatamente, você não gratuita. precisa. É isso. Antigamente você tinha que se deslocar até uma escola propriamente dita para você aprender as coisas. Hoje em dia, não. Antigamente você tinha a dificuldade de falar assim, mas eu não sei onde eu vou buscar essa informação. Hoje em dia, não. Qualquer coisa que você joga no Google, você acha. Sim, Literalmente, sim, literalmente. qualquer Coisa. coisa. Você quer aprender a fazer alguma coisa, você joga no YouTube, o YouTube te ensina passo a passo, tem 300 milhões de formas de você fazer a mesma coisa. Não, assim, Então, desde profissões a instrumentos, a decoração, qualquer coisa. exatamente, mas violino é difícil aprender no YouTube, tá? Então já tô deixando a dica, violino não é uma boa opção, porque é difícil esse negócio. Mas com Ó, eu quero um aprender pouco de piano. persistência vai. Eu quero aprender piano. Piano, Tá na minha lista. eu preciso voltar pro meu violino, né? Que eu aprendi alguns acordes e precisei trancar por conta de N coisas e preciso voltar. Estou com Não, saudade do violino. faz parte. É isso aí. Passou já uns minutinhos pra galera entrar. Eu acho que o pessoal tá meio assustado por causa do frio, né? Tá demorando pro pessoal chegar. Vamos começar. Você já Vamos. tem algumas perguntas, eu também tenho muitas dúvidas. A Ótimo. gente começa e à medida que o pessoal for chegando, for entrando, já vai fazendo as perguntas também. Então já chama todo mundo, convida os amigos que Exato. Vamos aqui estão. mandar aqui os aviãozinhos. É isso, conectado. Eu já mandei vários, estou mandando mais alguns agora Também já pra mandei, mas gente deixa eu vou ver. continuar mandando. É isso, porque às vezes a pessoa viu mais cedo e aí acabou se entretendo com outra coisa, ele já vem Sim, vindo. Já convidei a pronto. galera. Então, a gente tem começado a princípio se apresentando, né, falando de onde viemos, para onde, né, de onde vim, para onde E vou. para onde pretendemos ir? É isso, e isso é o mais importante. Então, não se preocupe nessa jornada empreendedora, as coisas têm que acontecer rápido. A direção é muito mais importante que a velocidade, porque não Sem adianta dúvida. de nada ir rápido se você não sabe para onde você vai. Você vai estar Não é a correndo. chegada, né? É o percurso. Exatamente. Eu até hoje não, ontem eu estava vendo uma amiga minha postou o Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu sou Ah, apaixonada por aquele livro, que também. ele parece um livro de criança, mas Já até assim, postei um vídeo aqui no Instagram já que eu dele. inclusive já compartilhei, porque Ótimo. ele é muito simples o ensinamento, mas é muito profundo. Então você escolhe de qual lado. A Mayara acabou de entrar, seja bem-vinda, Mayara. A gente acaba às vezes se perdendo e às vezes o labirinto ele pode ser exatamente os nossos medos, porque eu me vi durante muito Estão tempo eles. igual os dois homenzinhos lá, tipo, não, uma hora vai, espera que uma Uma hora hora vai dá acontecer. certo.
É isso. E aí, quando você se dá conta, se passou 1 ano, 2 anos, Mais três um anos. tempo. É isso. E aí, se você não começar a se aventurar e se espelhar nos ratinhos, né? Nesse momento, sinta-se um rato. Não queria te ofender, né? Mas. Não, não é uma ofensa, não. E, e aí você se inspira, porque eu acho que um dos diferenciais que a internet trouxe foi essa possibilidade de você ver pessoas que estão trilhando um caminho incrível. Eu posso te falar porque eu conheço você de muito tempo, sei da sua caminhada, da sua história, e que você é um exemplo, não só para mim, mas para um monte de outras pessoas. Pela Ah, garra, pela obrigada. determinação, pela coragem, pela ousadia. E que às vezes, quando a pessoa ouve falando assim, ah, mas tá falando isso porque é amiga, porque conhece de muito tempo. Não, é porque a gente sabe os perrengues que a gente passa, a gente Sabe sabe dos as bastidores, dificuldades. né? É isso, e é isso você. A Yara tá perguntando. Qual livro? Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro de 120 páginas, que tem mais Incrível. desenho do que texto, mas que é incrível. Traz Então, a grandes gente tem essa. ensinamentos. É isso. E aí a gente tem a Inclusive, tem possibilidade um de livro aqui no meu Instagram, tá, Mayara? Você pode dar uma olhada nele depois. e ler o livro, porque os filmes nunca são iguais ao livro, mas dá É, uma boa ilustrada. E você toca no secreto, né? Que às vezes a outra pessoa olha e fala assim: ah, mas conseguiu porque teve oportunidade. Não, cara, eu vi quantas vezes saiu 3 horas da manhã antes do dia amanhecer para conquistar e falar assim: não, é possível. Então, se é possível para você, é possível para qualquer pessoa que queira exato. trilhar os mesmos caminhos, passar pelos mesmos lugares. Então, assim, eu estou amando esse mundo de descobertas, confesso. E para quem não me conhece, eu sou a Rose, sou formada em administração. Acabei recentemente a pós em mercado financeiro e já comecei a faculdade Uma agora outra. em gestão, em inovação e negócios, justamente para poder ter esse norte, né, esse embasamento mais assertivo, né, do que é o empreendedorismo. E me aventurei. Na verdade, eu tive um contato há 2 anos atrás com o empreendedorismo que de primeiro momento me assustou. Então, por isso até que eu falei do homenzinho, então eu me vi lá. Não, meu queijo tá aqui, tranquilo, Tá tô, ó, confortável. confortável na minha zona de conforto, que é bem grande, né? E quando a quarentena ela e aí várias situações aconteceram, porque quando aconteceu a quarentena, eu era uma das pessoas que não dava credibilidade para quarentena. Não, para que quarentena? Ficar em casa, imagina, vamos para rua, vamos trabalhar, né? Por quê? Habituada a sair, a ter a sua rotina, e, tipo, não Sim, queria, sim. não, imagina, impossível. Situações me fizeram pensar assim, se eu tivesse tomado a decisão, tivesse encarado os meus medos lá atrás, talvez algumas coisas já teriam mais estabilidade, mais Sim. conforto. Não só a questão do conforto financeiro, mas não ter o medo de arriscar no novo. Porque uma coisa é você arriscar o novo quando você está tudo bem, né? Então não tem quarentena, não tem comércio fechado, tá todo mundo tranquilo, não tem ninguém morrendo perto de você por causa da doença Sim. que não tem Tá cura. tudo muito É, distante ainda, né? é isso. E até enquanto a realidade da doença estava distante, então ainda não tinha lockdown, não tinha Sim. ainda esse fechamento geral. Você falava assim, não, mas estão dando muita importância e não é tão, talvez não seja tão grave assim. Aham. Quando você toca nisso, isso começa a chegar perto, você começa a ver pessoas que moram perto de você, amigos seus que estão passando por esse sufoco, você fala assim, peraí, então o problema não está fora, o problema está em mim. E Exato. aí começa a engrenagem a desenferrujar, você coloca o tênis igual os ratinhos e peraí, E deixa eu ver quais começa são a as caminhada, possibilidades. né? E o bom, eu acho que na minha experiência, o bom disso ter acontecido nesse momento é que quando você não tem opção, a sua única opção é fazer, você vai lá e faz. E quando você às vezes tem a opção de agora não, você às vezes acaba protelando Amanhã, muito. Só que deixa pra amanhã a gente não amanhã. sabe. É isso. E, e aí você fala assim, cara, podia ter feito isso aqui antes. Aí você passa por aquele período de dor, né? De sofrimento, poxa, poderia ter feito antes, ter acordado antes e tal. Sim. Mas nunca é tarde. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Você só pode se determinar,
denomina fracassado quando você desiste. E desistir não é opção, Exato. né? E Nossa, aí, mas que bom, hein? dia- Que bom, diante não, dessa que bom que desistência, veio todo esse pensamento, todo esse insight, né, da questão do interno mesmo, né? Porque, assim, de fato, quando a pandemia começou, ninguém, eu acho que, assim, falando de modo geral, ninguém achava que iria tomar essa proporção, ninguém imaginava que ia ter o lockdown, ninguém imaginava a quantidade de mortes que já teve, assim, tudo o que aconteceu. Ninguém imaginava. Então, assim, de fato mesmo, de modo geral, no começo, ninguém tinha noção, ninguém sabia do que podia acontecer, enfim, as possibilidades. Ninguém tinha medo. Então, assim, algumas pessoas já tomavam mais aquele cuidado, mas, assim, era bem escasso. Mas essa questão de depois que vê as coisas acontecendo, enfim, as pessoas mais próximas ficando doentes, até mesmo as mortes, né, e a gente começa de fato. Então, não só a questão da situação grandiosa, mas em relação ao próximo mesmo, né? E que bom. Porque, assim, de modo geral, é difícil ter essa percepção enquanto ser humano, né? Será que o erro tá lá fora ou tá aqui, né? Então, assim, o fato de você ter tido essa percepção independente do tempo, assim, só o fato de já ter já é um caminho andado, viu? E muito. e aí, diante dessa questão que desistir não é opção, quem é a Daiane? O que que é Olha. a terapia de barra em axis? E o que que motiva essa menina que desde muito cedo sempre se aventurou, sempre deu as caras, sempre se jogou. É uma grande desbravadora e de todo o coração tem a minha admiração e saiba que eu me inspiro. Eu continuo fazendo que eu Ah, tô me inspirando. muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. A Daiane de hoje, a Daiane dos anos 2020, é uma mulher completamente diferente do ano 2019 e 2018, mas eu posso dizer que essa minha transformação começou ano passado. No começo do ano, eu tinha vários planos, enfim, eu iria em campo, já estava tudo certo. Mas aí, inúmeras situações começaram a acontecer que aí também me veio esses insights de tipo, tem muita coisa acontecendo, tem alguma coisa de errado e não é lá fora, é aqui. O erro tá aqui comigo. Então eu pensei bastante em todas as minhas escolhas, em todas as minhas possibilidades, e eu vi que fazer intercâmbio não era mais para fazer naquele momento, e que eu precisava me cuidar, precisava me curar, precisava rever inúmeros pontos de vistas que eu tinha e que eu tinha sem consciência, né? Porque assim, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, ah, Tantas coisas, né? as coisas seriam tão mais fáceis, seriam tão mais leves. Mas enfim, tudo faz parte do nosso processo de desenvolvimento. É Então, isso aí. ano passado já me veio esses pensamentos, já me veio essas questões. Eu falei, não, preciso mudar algumas coisas, preciso me cuidar. E nessa tentativa de querer me cuidar, eu entendi que eu poderia migrar para uma profissão, que era uma coisa que eu já gostava de fazer enquanto trabalhava nos outros lugares, já cuidava das outras pessoas. Então eu falei, eu acho que eu posso unir o útil ao agradável, né? Eu já tinha algumas formações a minha foi em hotelaria em 2014, foi esses dias. Logo ali. E logo ali. E aí depois eu fiz alguns cursos, nada, enfim, os cursos mais. Os cursos menores, enfim, de treinamento e tudo mais. E aí, com a experiência também, né, dando treinamento em alguns outros lugares, na hotelaria, né, em cidades diferentes, enfim, me expandiu muitas coisas. Eu falei, gente, posso sim unir o útil ao agradável, posso me curar e curar outras pessoas, que é o mais importante. Então, depois que eu vi, falei assim, eu me curando outras pessoas, trabalhando com isso, que mais eu posso querer, né? Que mais é possível? Então, fiz um MBA de gestão de pessoas, e eu amei, foi muito bom, foi muito clareador para mim. E aí, depois desse MBA, eu fiz um curso de coaching que eu achei muito bom. Eu falei, gente, é isso. Porque eu sempre gostei de planejamento, sempre achei que para a vida precisa, né? Não sou uma pessoa que gosta de tudo certinho nos lugares, não sou perfeccionista, mas precisa de um planejamento, sim. A gente precisa seguir algumas coisas, Sim. precisa ter um controle. E aí,
eu falei, vou fazer mais uma pós. Que já tava pensando muito, vou fazer psicologia. Porque assim, já tinha pensado alguns anos atrás, mas assim, só pensei. Só pensei, fiquei ensaiando, fiquei pesquisando os cursos, fiquei pesquisando as faculdades, falando com algumas pessoas que conheço. Falei, ai, gente, acho que já tô na hora, acho que eu tô preparada pro curso, enfim. E aí me inscrevi pro curso, fiz as provas, comecei após em psicologia, e eu falei, tô no caminho certo, Era isso que eu queria. era exatamente isso que eu queria. E aí, com as nossas amizades, né, que a gente tem amigos incríveis, e uma delas é a Michelle, que é a melhor fotógrafa do Brasil. Falo isso sem nenhuma preocupação. E aí, um dos eventos que a gente estava, ela falou sobre a terapia de barra de axis, e aí foi me explicando, foi falando como era. Eu falei, gente, eu acho que essa terapia é para mim, né? Enfim, conheci, fui pesquisar também, li um monte de coisa, fiz o curso. E aí, no dia do curso, eu falei, gente, certeza que eu tô no caminho certo. Enfim, amei, amei. E uma das coisas que eu já falei bastante e continuo falando, que o que mais me chamou a atenção, além da ferramenta ter grandes proporções imediatas, né, em relação ao resultado, tem um vocabulário e uns processos verbais que me ajudam demais, 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 demais. Então, quando eu falei das infinitas possibilidades, que até você falou que também colocou no seu vocabulário, é uma palavra que eu falo todos os dias. Então, assim, o mundo, a vida, de modo geral, né? Ela nos dá nas mãos todos os dias infinitas possibilidades de escolhas e, enfim, aí fica a nosso critério, escolher ou não. E aí depois que eu fiz, terminei, eu concluí o curso, né? Comecei a estudar ainda mais, porque depois que acaba a gente continua estudando, continua pesquisando, treinei bastante também, enfim. Fiz até uma segunda para ter certeza, para, né, para melhorar tudo, para melhorar as técnicas e tudo mais. E aí, ao longo da pós, agora também fazendo a psicologia, eu resolvi unir tudo que eu estou aprendendo no curso de psicologia com a terapia, com a ferramenta de Axis, que é incrível. Então, a parte da psicologia trabalha bastante a questão do comportamento, a gente consegue fazer um acompanhamento bem legal, mas as ferramentas de Axis conseguem fazer um complemento perfeito, porque a gente trata do emocional, do comportamental, e a gente consegue ter um resultado imensamente mais rápido, mais concreto. Então, o que que são? O que que são as barras de Axis, né? As barras nada mais são que 32 pontos que a gente tem na cabeça, 32 pontos que simbolizam a vida pessoal, a vida profissional. Eu até separei aqui um postzinho, não sei se dá para ver. Sim, Então, nós temos 32 pontos da cabeça. Então, tem pontos que são ligados ao dinheiro, à comunicação, ao emocional, à nossa paz, enfim, a perdão, a alegria, a tristeza. 32 pontos que simbolizam toda a nossa vida, né? De modo geral. Então, quando a gente começa a fazer a sessão de barra de arte, né? O praticante, enfim, o terapeuta, esses 32 pontos na cabeça da pessoa. E aí, durante a sessão, esses pontos e essas limitações que a pessoa tem vão se dissipando, né? Geralmente as pessoas usam bastante um exemplo de download, né? De computador, enfim. Quando a sim. gente começa a fazer os toques, alguns downloads vão sendo feitos. Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem bastante crenças limitantes em relação ao dinheiro, então ao longo das sessões essas crenças vão se dissipando também. Traumas, é muito bom para ansiedade e depressão também. É claro que é diferente uma pessoa que tem um quadro de depressão, de ansiedade altíssimo, né, no nível superior. As sessões são diferentes de uma pessoa que está fazendo uma sessão para fazer uma manutenção mesmo, para ter esse autocuidado e melhorar. Então, eu até separei aqui as perguntas. Você acha melhor já ir falando sobre as perguntas ou começar com as suas perguntas? Não, pode ir começando, porque até quando do planejamento, fez a conexão do que a gente falou da direção. Então, o planejar seria essa direção, aonde os lugares que você tem que passar. Sim, porque até às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas ela é terapeuta, ela é uma fisioterapeuta, uma psicóloga, mas a profissão é um empreender. Você precisa Sim, demandar tempo, dinheiro, porque
Eu Eu ouvi sou uma a vez minha empresa. do. É Eu falo isso. bastante pra esse O... gente, eu sou a minha empresa. Isso. Mas até quando você pensa, por exemplo, num MEI, que eu sou um microempreendedor individual. Aham, aham. É você, a sua pessoa física servindo a uma pessoa jurídica que é você. Exato, exato. Então, diferentemente de outros negócios que você tem um produto que vai ilustrar a marca, não, eu sou a minha marca. Então, quando eu me exponho, quando eu faço, é a Rosai que está fazendo. Exato. E eu vi quando eu comecei a pesquisar do que era a terapia, ele falava justamente dessa questão do download, que as conexões elas são em linhas retas, e aí de acordo com as nossas crenças, com a nossa formação, o ambiente onde a gente está Sim. inserido, é como se essas retas elas fossem sendo entortadas, que aí dificulta, Viram. dificulta esse ponto. E aí, dentro da terapia, você, à medida que você vai fazendo, né, e aí varia de grau para grau, você Sim, vai ajustando de volta essas linhas. Então, você, ao longo da vida, você buscou vários atalhos seja para alcançar a prosperidade, seja para você recuperar sua família, seja para sim. você reconstruir algo que está destruído lá do seu passado. Você acaba buscando outras formas. E aí, dentro da terapia, ele vai. É como se ele fosse pegando o martelinho e fosse, não, vem cá, vamos ajustar e refazer essa Vamos. conexão. Exato. É um recomeço. Uma das coisas que eu falo bastante é que, assim, ao longo dos anos, né, na nossa vida adulta, a gente vai criando inúmeros bloqueios. Então, assim, emocional, profissional, a gente tem alguns traumas no trabalho, que são muitos traumas de trabalho, traumas em relacionamento, traumas dentro da família. A gente já vem com os traumas das nossas famílias também. Então, a gente já cresce. Nada aconteceu com a gente, mas aconteceu com a nossa família, então a gente já cresce pensando que pode acontecer, com medo que aconteça. Então, assim, a questão do medo e das crenças familiares que vão vindo de geração em geração é uma coisa muito forte e tem muita gente que não acredita. Toda vez eu bato nessa tecla que as pessoas, muitas pessoas, né, não só, não tô falando nem só de pesquisa, tá? Porque isso já é concreto em várias pesquisas. As pessoas não acreditam que a gente consegue carregar essas crenças nas nossas famílias. É só, gente, não precisa da pesquisa em si, é só ver o comportamento de uma criança dentro de uma família. Faz a comparação entre duas crianças, entre como a maneira como elas são criadas, tudo que elas veem dentro de casa, o que os pais falam. Então, assim, 7 anos, até os 7 anos, todas as nossas crenças e todos os nossos medos, enfim, vão sendo construídos. E após os 7 anos, a gente já tem coisas concretas, já tem coisas que a gente só vai se desenvolver depois na adolescência, talvez, enfim, alguns tipos de medo, né? A gente pega isso enquanto é criança e depois que vai crescendo, quando a situação acontece ali, aí o medo e o trauma se apresenta, né? Até então a gente nem sabe que ele existe. E aí, quando alguma situação parecida acontece, com o que a gente já viu lá atrás, aí sim, tudo vem à tona. Então, por mais que as pessoas não acreditem, é de fato uma coisa muito cruel com a gente até, né? Pegar esses traumas, trazer todo esse peso, porque a gente vem carregando as bagagens, enfim, todos os traumas e todos os medos das nossas famílias, principalmente, que é geralmente o que a gente mais convive, né? Então a gente vem trazendo todo esse peso aí, quando chega na adolescência e na vida adulta, a gente vai sentindo o peso ainda mais forte. E aí a gente começa a sentir as dores, vem os traumas, vem as ansiedades, enfim, todas essas questões que a gente precisa de fato ajustar, enfim, e dissipar para que a gente consiga de fato dar andamento na vida aí. Porque um dos exemplos mais nítidos é que assim, a maior população feminina tem uma grande vontade de empreender, mas elas não empreendem porque tem algum tipo de bloqueio. Então, assim, eu tava conversando com a psicóloga, uma amiga minha, e aí ela ficou quase 15 anos trabalhando em empresas, assim, né? Cuidando, enfim, dos colaboradores e tudo mais. E ela falou assim: você não tem noção que quase 90% das empresas que eu já trabalhei, todos os colaboradores queriam sair da empresa para abrir alguma coisa, mas a insegurança da instabilidade, da questão de que a família impõe já o medo, olha, o emprego tradicional é mais seguro, não vai empreender. E aí as pessoas vão criando traumas, vão criando receios, e aí começam os bloqueios de fato, né? Porque são coisas que te aprisionam, e você, para sair do lugar, de fato,
querer muito e estar disposta a toda mudança, enfim. E disposta não só a questão da mudança, né? Quando a gente começa a mudar, a dor vem. Então, assim, o adulto, de forma geral, tem medo da mudança porque sabe que vai doer. Porque o novo assusta, né? Então, assim, quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente sabe como tudo funciona, enfim, a gente sabe como é no trabalho. Por mais que a gente não goste de trabalho, a gente sabe como ele funciona. Então, a gente sabe que pode empurrar com a barriga por mais alguns dias, ou até mesmo dentro de casa, enfim. E aí, quando a gente resolve sair da nossa zona de conforto e expandir, evoluir, a gente sabe que vai doer, a gente sabe que vai ter surpresa, porque a gente não conhece o novo, a gente tem medo de fracassar, a gente acha que, enfim, que vai ser difícil, que talvez a gente não consiga lidar, que a gente pode falhar. E aí, todos esses medos, todos esses bloqueios travam a gente, principalmente as empreendedoras. Os homens têm também alguns bloqueios, mas não é igual às mulheres. Infelizmente, a mulherada aí sofre muito em relação a isso. É porque eu acho que até a questão da mulher é porque o ser mulher exige de nós muitas outras responsabilidades que por homem não Ah, tem. sim. Então, por exemplo, a mulher geralmente ela pensa em ser mãe. E aí, quando você pensa em ser mãe, você pensa que vão ter pessoas de você. Então, isso acaba desmotivando. Só que isso que você Sim. estava falando da questão do crescer e do doer, eu sou muito fã do Caio Carneiro, aprendi com a Paty, muito fã, não conhecia ele, conheci por meio dela. E ele tem uma frase que ele sempre fala: crescer dói e dá trabalho. Uhum. Só que se a gente Mas, não, se a gente mas não é fizer ótimo. isso, se você não fizer isso, você vai passar a vida inteira aprisionado pensando no que poderia ser. E foi aquilo que eu comentei no começo. Quando eu toquei na minha primeira experiência, daí você está até falando, exatamente, concordo com Concordo com você. você. Que bom. Você pega, por exemplo, quando eu tive meu primeiro contato com o mundo empreendedor, há 2 anos atrás, eu estava passando por uma mudança de trabalho. Então, eu estava saindo até numa condição da minha mudança de trabalho, era uma condição confortável. Então, teoricamente, eu estava saindo para ganhar um pouco mais, eu ia ter um pouco mais de liberdade, poder fazer uma série de outras coisas. Só que essa sensação do estar empregado é uma questão, uma falsa sensação de estabilidade. E que Falsa cada dia mesmo. mais é isso. E que cada dia para mim faz mais certeza, porque que nem no cenário de pandemia, quantas não eram as pessoas que estavam Muitas pessoas empregadas? viram que o CLT É não é isso. segurança nenhuma. Não, não é. E aí você fala assim, mas poxa, empreender também não é uma coisa segura. Mas você não precisa empreender, tipo, sair do nada para ir pro nada, tipo, do dia pra noite. Você Exato, é uma pode traçar um construção, né? planejamento, fazer o seu fundo de reserva, trabalhar todas essas questões, que nem você não desiste, você não sai zero de conhecimento para ser, hoje eu sou terapeuta de barras de axis. Não, você passou por todo um processo que começou primeiro dentro de você. Exato. Você precisou transformar coisas em você confirmar coisas, porque às vezes o medo ele te faz ter certeza daquilo que você tem certeza. Então você sabe quem é a Dai na essência. Aham, aham. Só que o medo, que nem, eu vou começar, que nem, quando você começa a expor um pouco mais, a trabalhar no online, você fala assim, eu sei quem é a Rose, eu sei quem é a Dai, a profissional que é, a competência que tem. Só que quando você vai expor isso para as outras pessoas, você perde essa credibilidade. Você não se sente a Rose tão capaz, tão profissional, que estuda, que se esforça. Então isso abala suas estruturas. E quando você pensa no empreender, você passa por esse processo. Que aí é a questão, mas e se eu fracassar? Cara, se você fracassar, tudo bem. O Aham. dono da Tá Cacau tudo Show ótimo. fracassou durante 7 anos. Foram 7 anos para poder a Cacau Show ser a empresa que é hoje. A Apple, ela quase faliu antes de se Pois tornar uma é. das marcas mais valiosas do mundo. Então, é porque eu acredito muito que a gente cresce assim. Você não pode ser o segundo, você não pode ser o terceiro, você tem que ser o primeiro, porque se você não for o primeiro, você fracassou. E aí, fracasso, ela enraiza dentro da gente igual uma erva daninha. Então, Aham. por mais que o trigo, a flor queira sair, a erva daninha vai drenando aquela força e ele murcha. E é isso que eu acabo vendo na questão quando a pessoa pensa de empreender. E aí, uma coisa muito legal é que, assim, por diante de todo esse cenário de pandemia assustadora que muita gente, eu conheço gente que fala assim, Rosa, eu tenho medo de sair de casa. Eu falo assim, eu não. Eu preciso no mercado, eu coloco a minha máscara, levo o meu álcool gel e vou no mercado, gente.
Normal, por quê? Porque para mim tá muito clara essa questão, que existe sim um cuidado, que você Uhum. não pode simplesmente avacalhar e fazer de qualquer jeito e sair despreparado. Isso não existe, você tem que se Tem a preparar questão do porque tem autocuidado. risco. É isso, mas você não pode ficar refém. E aí, quando você fica refém da sua insegurança, refém do cenário que a gente está vivendo, cenário político, meu, você perde todos os pilares. E aí, se você não tem nada que te sustenta, como é que você permanece de pé? Exato. Precisa, Entendeu? E de aí, fato, precisa ter muita clareza, né, do que quer e de quem você é. Essa questão de que você, como você acabou de comentar, muitas, assim, mas muitas, no começo do ano, quando de fato comecei a fazer várias, a me expor muito mais nas redes sociais, eu recebi tantas mensagens, tipo, olha, inclusive duas vezes, de duas pessoas diferentes, que eu tinha que eu tinha consideração em níveis de amizade. Esse negócio de ser blogueirinha já passou da moda, passou da moda. E aí eu não respondi. Aí a segunda vez e era de uma pessoa diferente, eu falei, não, gente, talvez eu esteja passando uma impressão, não que eu me importe, graças a Deus eu nunca tive esse problema, porque eu estou tranquila. Se eu estiver tranquila comigo, eu não me importo, enfim, com o externo, com o julgamento de terceiros. Mas eu falei assim, talvez eu esteja passando uma impressão errada. Então, assim, errada. só para mim ficar tranquila, já que é a segunda pessoa, eu vou responder. E aí eu falei assim, ó, vamos lá, só para mim entender, né, o que você entendeu. O que você acha que é uma blogueirinha? O que você acha que eu tô fazendo? E aí, depois que eu perguntei pra essa pessoa, eu voltei na primeira que eu não tinha respondido. E aí a primeira tava falando, ela falou assim, eu falei que você tá virando blogueirinha, porque agora eu vi você falando, eu vi o seu vídeo no Facebook falando do livro. Aí eu falei, não entendi, né? Você viu meu vídeo no Facebook falando do livro, e aí? E aí, sei lá, né? É muita exposição. Eu falei assim, não, vamos lá, que assim, agora eu fiquei confusa. Eu sou blogueirinha porque eu postei um vídeo falando de um projeto novo, que eu fui convidada, que eu tô imensamente feliz, e que agora também é um trabalho meu. E aí eu sou blogueirinha por causa do vídeo? Sei lá. Aí eu falei, não, isso aqui descarta. É Tô isso. tranquila, isso aqui descarta, voltei pra segunda pessoa. Então, é porque muita gente agora tá fazendo vídeo no Instagram, tá fazendo isso e aquilo. Eu falei assim, muita gente quem? Oi, André. Tudo bom, Ronica? E eu falei, ué, muita gente quem, né? Fulano tá falando de maquiagem, fulano tá fazendo não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, e eu, o que que você acha que eu tô fazendo? E aí a pessoa também falou do livro. Eu falei, poxa. Eu falei assim, olha, você é a segunda pessoa que me fala sobre isso. Eu falei assim, mas vamos lá. O que que você viu do vídeo, né? Então, que você foi convidada para fazer um livro. Eu falei assim, e aí? O que que você entendeu sobre isso? Mas você não tem vergonha? Eu falei, não, primeiro você me julgou, entendeu o que estava acontecendo, e agora você vem. A sua pergunta é se eu não tenho vergonha, que não sei o quê. Não, eu falei assim, a questão do livro também é um trabalho que eu escolhi fazer, que eu escolhi com muita honra. Eu sempre coloquei no meu projeto de vida que um dia eu ia fazer um livro da minha história, enfim. E aí não é o livro da minha história ainda, mas já é um livro de um tema que eu acho imensamente incrível, que é sobre o empoderamento feminino. Eu falei, gente, caiu de presente no comecinho do ano, falei, tô aqui agradecendo, né? Enfim, e aí depois, nunca tive preocupação em relação aos julgamentos, desde que a minha consciência estivesse tranquila. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a fazer algumas peneiras de ciclo social, de amizade, a questão das pessoas que entendem você e que não gostam do que você faz, mas que respeitam o seu trabalho, que são coisas diferentes. Eu posso não gostar do que você faz, mas o que importa é que eu respeite o seu trabalho, a sua decisão. Enfim, se você, sei lá, se você quiser mudou da área administrativa e que quis virar passista, que bom pra você, que seja, enfim, que realize todos os Seja seus feliz, sonhos, né? que seja Seja feliz. feliz. Enfim, nunca tive problema com esses julgamentos, mas aí com o passar dos meses, das lives, das assim, enfim, da minha construção enquanto pessoa também, né? Porque assim, nossa, mudei tanto, gente, mudei tanto. Em um ano, tantas coisas mudam que assim, eu tenho 27 anos, mas parece que eu tenho um ano de idade porque parece que a minha vida começou a acontecer do ano passado pra cá. Você não tem noção do quão eu me sinto diferente, enfim, são muitas mudanças. Tanto é que se a gente para pra conversar, assim, de verdade, a gente tem que começar do zero, porque
Porque Já não é muitas. mais a mesma pessoa. Não, e que bom, porque eu tinha muitos pontos de vista que eu até podia discutir, que eu tinha certeza que era aquilo, e hoje em dia eu tenho certeza absoluta e clareza de que eu estava errada. Então, assim, são muitas coisas. Então, vários erros, várias coisas que eu achava que era certo e que hoje em dia não acho que é mais, porque não é mais leve pra mim, porque não contribui comigo. Então, assim, tudo que não contribui mais comigo, ok, tá tranquilo, fica lá no externo e levo comigo as coisas que contribuem comigo. Então, assim, a prioridade agora é ter uma vida de paz e de uma eterna evolução, né? Porque a gente evolui todos os dias a gente aprende. Eu falo pro meu namorado isso, inclusive, porque quando a gente começa, né? Não tô falando só de um namoro, por exemplo, mas quando a gente começa a se relacionar. Débora, bem-vinda, maravilhosa. Quando a gente começa a se relacionar, enfim, com alguém dentro de casa, com a família de modo geral. Se a gente não aprende, se a gente de fato não para analisar tudo que acontece ali no meio dessa relação, a gente não vai aprender nada. Então, assim, eu aprendo com os erros dos outros e aprendo com os meus erros, e aí depois quando eu paro quando, enfim, a cabeça esfria, ou até mesmo, eu sempre fui uma pessoa muito estressada, né? Um pavio curtíssimo. E hoje em dia, não é que muitas coisas mudaram em relação ao pavio, continua curto. Mas mas eu escolho não me estressar mais. Então, por exemplo, de uma coisa que eu me estressava assim, em um piscar de olhos, hoje em dia não faz uma diferença. Então, assim, eu vejo que não vale mais a pena. Então, todos os dias eu faço novas escolhas para minha vida. Então, assim, é uma situação que está acontecendo. Por exemplo, sei lá, hoje tô brigando com a minha irmã. Antigamente poderia ser uma briga muito pior. Hoje em dia, hoje em dia a gente já tenta relevar de outras maneiras. Então, quando, quando eu conheci o Axe e quando eu comecei a me aprofundar mais, pesquisar e tudo mais, eu falei, ai, gente, olha, a gente quer que as Podia ter coisas me já estressado tão menos, né? não. Mas assim, é o que a gente fala, né? Ai, se eu tivesse isso agora, eu não teria me estressado tanto, tantas coisas não teriam acontecido. Mas tudo que aconteceu, a gente precisava passar por tudo que aconteceu pra gente ter a consciência. Exatamente. Então, assim, Exatamente. agradeço tudo que aconteceu, porque fez parte do meu crescimento, da minha evolução. E graças a Deus hoje a gente está no patamar diferente, num nível diferente, com uma outra consciência, com outro entendimento sobre as pessoas e sobre a vida, levando muito mais em consideração tudo que a gente fala e faz. Não prestava tanta atenção em relação a isso. Então, por exemplo, eu nunca tive problema em relação ao julgamento das pessoas. Se a Daiane estivesse com a consciência tranquila, meu bem, que os outros acham é problema dos Pouco outros, não importa. é problema. Então, assim, mas hoje em dia, o processo de A amadurecimento desonra... libertador. Não é Exatamente. isso. É uma liberdade que, assim, antes, como eu falei, antes eu me estressava muito mais fácil com tantas coisas. Hoje em dia eu me sinto tão liberta desses padrões e dessas crenças que eu tinha também antes, que eu falo, ai, gente, tá tudo incrível, tá tudo certo, olha, sem julgamentos, o que você quer pra sua vida tá ótimo, o que eu quero pra minha vida tá ótimo, e é isso. Então, É isso. quando. Certas lutas não valem a guerra. Não, não. Inclusive, ó, dou crítica sempre nos leva para frente. A autocrítica sempre nos leva pra frente. É isso mesmo. Bem, Eu acho esses que... dias. Pode Pode falar. falar. Eu falei, esses Não, eu dias ia eu e o falar André assim, que estavam falando sobre isso. o André é Crítica. filosofando, né? Mas é muito isso. Eu acho que nós somos muito educados desde sempre para ver o que os outros estão fazendo e formar nossa opinião com base naquilo que a gente o outro. Mas Sim, em nenhum momento, poucas são as pessoas que são formadas, não. O que que você está fazendo? Ah, eu quero mudar o mundo, eu vou revolucionar, eu vou quebrar, que não sei o quê. Tá bom, mas você muda o mundo a partir do momento que você muda você. como que tá aí O que dentro, né? você tem feito? É, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas uma pessoa só, ela não consegue mudar o mundo. Consegue. Consegue. A partir do momento que você muda o seu mundo, você muda o mundo de todas as pessoas que estão à sua volta. As Sim, pessoas é começam a muito te ver nítido, né? diferente. É muito nítido É, quando a gente muda os padrões de pensamento, enfim. você E, você começa a se tornar referência. E aí vira muito aquela questão da corrente do bem.
Porque, poxa, se o Barra de Axis funcionou tão bem para dar, e, poxa, eu vou conhecer. O que que é esse negócio de Uhum. Barra de Axis? Quem que Sabe? pode fazer esse negócio de Barra de Axis? Qual que é o impacto desse negócio para a vida de uma pessoa? Porque ela desse negócio. Então, o que que é? E ela ali, Débora tá falando, nós somos Somos contaminados o tempo contaminados. todo. E é isso. E aí, se você vive num ambiente onde as pessoas são positivas, veem o mundo colorido, igual um arco-íris, você tende a exalar esse arco-íris. Só que se Aham. você também vive num mundo onde as pessoas são aquele monte de nuvenzinhas negras, você pode ser a pessoa mais autoastral, mais iluminada do mundo. O Exato. tempo faz com que você. É tipo o filme do Trolls. Viu? Pronto, veio muito na minha mente agora o filme do Uma Troll. referência. Porque era, porque era um triste e um monte de alegre. E aí, quando um contaminou, todos os outros foi. Então a gente tende a sair de nós e olhar o Sim. em volta e não olhar para nós. Quando a gente começa a olhar para nós, as coisas começam a mudar. Que aí é o autoconhecimento que eu acho que foi a Daisy que falou. Quando Que é você se libertador. autoconhece, é isso, porque que nem é muito fácil quando alguém olha pra você e tira conclusões com base naquilo que ela está vendo. Só que às vezes a pessoa tá te falando e você fala assim, mas não é compatível. Que nem falaram pra você da questão do blogueiro. Eu falei assim, mas não tô fazendo isso pra aparecer ou pra ser mais uma pessoa. Não, eu tô fazendo isso porque eu acho que aquilo que eu passei, o processo de transformação que eu passei, pode ajudar outras pessoas. Eu até estava assistindo uma live essa semana com a Luísa Trajano, do Magalu, e ela falava isso. Ela falou assim: a Gi tá falando que é muito bom aprender coisas novas. A A prisão prisão da da alma é uma alma e da mente fechada. Exato. É isso. E aí ela falava justamente isso. Ela falou assim: que o efeito do afastar-se, privar-se de caminhar, ela falou assim: fez as pessoas perceberem que, na verdade, nunca é sobre nós. É sempre sobre o outro. Você tem que aprender a fazer as coisas para o outro. Que isso já são coisas que a gente ouve muitas pessoas falando, mas poucas Uhum. pessoas praticando. Exato. Então, Exato. falar até papagaio fala. E, na verdade, no fundo, o que arrasta é o exemplo. Então, quais são os exemplos que a gente está arrastando? Quais são as coisas que a gente tem transformando? E aí, diante de todo esse florescer, que realmente a Dai que eu conheci há 10 anos atrás não existe mais, assim como a Rose que a Dai conheceu há 10 anos mais, E que bom, né? E o, que bom. é isso. Que Eu olho e bom falo que a assim, gente mudou. cara, cresceu, que a gente evoluiu. E que muitas dessas construções vieram por meio de pessoas que se aproximaram da gente também, que Sim. fizeram a gente perceber essas coisas. Mas Fazem parte definitivamente assim de uma construção muito sólida, porque não só a questão da bolha em que a gente convive, mas, enfim, do trabalho, das amizades, da família, todo o ciclo social que a gente conviveu e que a gente convive tem tantas referências. Então, assim, pegando até o gancho do que você estava falando em relação a que a gente ouve muita gente falar, inclusive infelizmente, eu vejo muitas pessoas falando que é muito clichê falar de desenvolvimento, falar de evolução humana, que não sei o quê. É clichê, você está cansado de ouvir, então por que você não pratica, não experimenta para ver se realmente funciona? Então, assim, a que aí gente quando você vê que transforma, você vai fazer. fato. Então, assim, a crítica de que algo é muito clichê, ou de que muitas pessoas estão fazendo, sempre vai ter. Mas então por que não experimenta? Por que você não está aberto à mudança? Ou a questão de experimentar para ter certeza daquilo que você está falando? Ou de não querer experimentar, mas de respeitar. Enfim, a posição do próximo, a maneira como, enfim, como as outras pessoas querem viver. É, e essa questão da nossa mudança, desses, enfim, de todas as pessoas que já apareceram na nossa vida. Eu dei um exemplo ontem, inclusive, para uma amiga que ela falou assim: tava falando de um relacionamento que foi a pior coisa que aconteceu na vida dela e tudo mais, blá 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 blá. Eu falei assim, a primeiro momento a gente acha mesmo que é uma coisa horrível, enfim, que a gente tá sofrendo e tudo mais. Mas, se essas coisas que a gente considera ruim não acontecesse, a gente estaria no mesmo lugar. A gente não ia aprender nada. Enfim, a gente não ia ter. E hoje em dia ela é uma pessoa completamente diferente de quando ela era antes. E se enxergou enquanto pessoa, porque era um tipo de pessoa que cuidava muito do relacionamento, mas não cuidava dela. Então, assim, esperou inúmeras coisas acontecerem, né, ao redor dela, com a vida dela,
para de fato ela começar a cuidar dela, começar a cuidar da saúde emocional dela, da saúde mental dela, porque a gente ouve falar muito de saúde emocional, mas de modo geral, as pessoas estão muito mais preocupadas com o físico, né? Quando a gente fala de fazer um exercício físico pelo menos 3 vezes na semana, que é o recomendado, e ter uma alimentação legal, ninguém tá falando, né, os especialistas, enfim, os médicos e tudo mais, ninguém tá falando para você ter um corpo incrível, uma barriga chapada e tudo mais. Não. Estão falando de saúde, de você conseguir fazer uma caminhada e respirar bem, seus exames tá tudo em dia, enfim, de ter mesmo qualidade de vida. E aí tem essa questão de ir pra academia, enfim, de se cuidar. E a mente, como é que fica? Então, falei até pra minha irmã, que uma colega dela falou que terapia é muito caro, né? Eu falei assim, é caro, né? Eu falei assim, mas comprar um iPhone de 5, 8 mil reais, tudo bem. Comprar um lanche de 90 reais todo final, para uma pessoa, claro, né? Enfim, um jantar, alguma outra coisa, é muito barato. Eu falei assim, mas a longo prazo as pessoas vão escondendo todas os bloqueios, todas as coisas emocionais. Aí quando chega no patamar em que tem inúmeras crises de ansiedade, crises de pânico, e enfim, entre outras coisas piores, e aí espera chegar nesse nível para procurar ajuda, para procurar um psicólogo, para procurar um terapeuta, para fazer um tratamento, ou até mesmo, enfim, acabam desistindo da vida. Mas, infelizmente, assim, não só, eu poderia falar de modo geral, né, a nível mundial, mas não. Infelizmente, esse problema acontece muito no Brasil. Nos outros países estão muito mais envolvidos. Espero que a gente chegue nesse patamar, mas o Brasil é um dos piores lugares em que a saúde emocional e mental não é prioridade para quase, enfim, para muito, o número é muito grande. Então, assim, eu não lembro a última porcentagem, mas é em média quase 70% da população. Então, assim, é muita gente, é muito. 70% da população brasileira não se importar com a saúde e achar que pode cuidar. É assim, se acontecer alguma coisa, se tiver alguma crise, se eu tiver algum pânico, se alguma coisa acontecer, aí sim eu procuro um terapeuta e aí eu procuro um psicólogo. Mas enquanto isso não acontecer, terapia não precisa. Não, tá tranquilo, gasto meu dinheiro com outras coisas, né? A minha saúde emocional Outras não prioridades. importa, outras prioridades. E é muito triste isso. E aí, quando a pessoa chega numa situação de que a vida realmente está insuportável e ela quer que a mudança venha super rápido, que as coisas aconteçam, né? E que anos, né? As pessoas têm um sentimento muito imediatista. Então, assim, elas querem que anos de sentimentos guardados, de traumas, de angústia, de rancor, sejam, assim, eliminados rapidamente. Né? Ela ficou anos da vida dela deixando a terapia, né, como em último plano, como uma coisa que não é prioridade, cuidando, enfim, gastando dinheiro com outras coisas, investindo em outras coisas. E aí, quando chega numa situação insuportável, ela acha, acho que agora que eu não tô aguentando mais, posso procurar um profissional de saúde, né, para cuidar da minha mente, para cuidar enfim, do meu emocional de modo geral. E aí, E aí que as barras entram nesse momento, porque a gente consegue fazer um acompanhamento psicológico muito bom, a gente consegue desenvolver um problema, um trauma de muitos anos, de modo geral, mas para cuidar e para que tenha um resultado muito rápido, de fato, acho que uma das terapias que eu consigo e que eu posso falar com totalmente certeza que a gente consegue ver resultado em todos esses anos de traumas é com as barras. Porque, por exemplo, a gente tem as ondas, né? Quando a gente quando a gente começa a fazer os 32 toques na cabeça das pessoas, as ondas de crenças e, enfim, de medo, de trauma, pano ao longo dos toques, ao longo das sessões. Então, o resultado é muito mais rápido, a gente já consegue ver um comportamento diferente, um entendimento diferente em relação a tudo, em relação a um problema que a gente está tendo agora nesse momento, que a gente não consegue ver solução, que acha que nada é mais possível, e a gente já consegue ver esse problema com olhos diferentes, a gente já consegue enxergar novas possibilidades. Uma coisa que era muito ruim já não é mais tão ruim. A gente já consegue ver enfim, como um aprendizado, como uma escada. O que o André falou? Os índices de suicídio extremamente altos mostram desgaste Aumenta, mental. Desgaste aumenta mental. por conta desse Sim, desgaste mental. Que às vezes sim, não sim. necessariamente é de você, né? O problema seu interno, mas
o ambiente onde você tá é tão problemático, é tão problemático, tão problemático que você não vê saída. É tipo você num túnel sem saber para onde vai. O ser humano, né, tem muitos psicólogos que você dá uma olhada no trabalho das pessoas, eles usam um exemplo que é mais nítido, que é mais fácil, que nós somos esponjas, né? Então a gente vai absorvendo todas as coisas que acontecem ao nosso redor. E se a gente não tem um filtro emocional, assim, muito bom, de fato, saber o que é ou não relevante pra gente, de saber quando o problema está no outro, quando o problema está em nós, se a gente não consegue ir trabalhando esse filtro, para ficar doente, assim, é uma coisa muito rápida. Então, assim, inclusive quando eu fiquei doente há 4 anos atrás, quando eu tive a trombose, com o Axis, eu consegui entender muitas coisas que aconteceram há 4 anos atrás e que eu só tive clareza, gente, esse ano. Então, é uma coisa muito louca. Porque quando a gente está na bolha ali, no meio do problema, na bola de fogo, a gente não acha nenhuma saída. Mas aí uma outra pessoa vendo do lado de fora, ela vê que tem várias brechas assim que a gente consegue passar facilmente, sem nem se queimar, mas como a gente tá ali no meio do fogo, a gente não enxerga, né? Ai, gente, Exatamente. é muito triste. Eu vi que tem uma pessoa aqui na live que ela me fez uma pergunta e eu vou até responder. Não vou falar quem é. E ela me perguntou bastante sobre a terapia com as crianças. E aí eu dei uma informação ontem que muitas pessoas vieram me perguntar. Que eu falei que as barras de Axe pode fazer com. Não tem contraindicação, pode fazer com qualquer pessoa. E aí é muito bom que façam com crianças e bebês, justamente para que eles não cresçam com crenças, enfim, com traumas. E aí eu falei sobre a gravidez, né? E aí uma colega minha falou assim, gente, eu não sabia. Eu falei assim, olha, tudo que a gente fala, né? Os bebês ouvem, eles sentem tudo que a mãe sente. Então, quando o bebê já cresce, como o primeiro exemplo que eu dei no começo da live, as crianças já vão crescendo com os traumas, com todos aqueles bloqueios, e não parece, e não são aparentes. Esses bloqueios só aparecem quando, de fato, essa criança, esse adolescente, enfim, se, se choca com a experiência que a mãe teve. E aí sim, o bloqueio vem à tona, e aí, enfim, o trauma aparece. Então, fazer a terapia com crianças e bebês e adolescentes, gente, é muito bom. E, assim, é necessário para que não cresçam e não formem adultos traumáticos, enfim, com bloqueios, com medos, com inseguranças. Então, respondendo. Vou até responder uma outra aqui também, para mim não esquecer. Deixa eu pegar aqui o caderno. Que é sobre. Não deu tempo de responder, por isso que eu até deixei aqui grifada. Que é sobre fazer a terapia com pessoas doentes, enfim. E aí, eu nunca tive essa experiência, mas eu tenho inúmeros colegas que já tiveram. Inclusive, tem um vídeo lindo, que eu vou até postar aqui no meu stories depois, que é uma terapeuta, que ela começou a fazer a terapia com a mãe dela. E a mãe dela tinha Alzheimer. Em poucos meses fazendo a terapia, gente, que processo lindo, que evolução que teve com a mãe dela. A questão da fala, né? Começou a trabalhar o cognitivo dela, a fala melhorou. Ela não falava nas primeiras sessões, então, assim, conseguiu falar, andar. Ela não conseguia, né, fazer alguns toques, ela não conseguia gesticular. Então, no final de quase um ano de terapia, junto com as outras coisas, só que na primeira sessão já teve resultado nítido, né? É tudo gravado. Eu chorei a primeira vez que eu vi esse vídeo, porque eu achei incrível demais. Porque quando a gente vê a evolução da pessoa, né? Nossa, enfim, não vou chorar. Não vou chorar. Então, sim, as barras de Axis são muito boas, assim, essenciais para pessoas que estão em tratamento também. Inclusive porque tem muitas pessoas que, dependendo do tratamento, já também dão uma pequena desistida da vida, né? Ficam desanimados. Então, é muito bom. Você também tinha algumas perguntas, né? E eu sei que o Instagram é chato, ele quer nos É isso que eu cortar a tava todo olhando, é momento. porque ele. É isso que eu ia falar. O papo tá tão bom, tá tão bom, tá tão bom que a nossa hora voou. E aí, uma Passa até das questões que eu rápido. É isso, que uma até das questões que eu tinha me perguntado era justamente isso, se você podia
se tinha alguma restrição de idade e tudo, e você já respondeu que não tem. A outra questão é isso, em quais momentos eram mais indicados o tratamento, então você já respondeu que o ideal é que seja o mais cedo possível. E É as uma suas prevenção, considerações né? finais. É uma É prevenção. isso. E Eu aí, costumo falar que existe dois momentos que a gente procura um profissional, né? O primeiro, que é o pior, que é quando ninguém está aguentando mais a situação, precisava procurar um profissional. E o segundo momento, que é o mais importante, que é para prevenir qualquer coisa, qualquer medo, qualquer trauma, qualquer crise, inclusive, né?